David Adair, um adolescente talentoso com um dom para motores espaciais aos 17 anos, se viu em uma câmara hermeticamente fechada sob uma das instalações mais restritas dos Estados Unidos. Diante dele estava um motor que, segundo ele, não foi construído por nenhum programa aeroespacial do planeta. Por décadas, Adair afirmou ter decifrado o código da engenharia de espaçonaves na Área 51. Junte-se a nós, enquanto analisamos seus relatos sobre um reator nuclear em funcionamento dentro de uma das instalações militares mais fortemente protegidas do mundo. É hora de dizer a verdade. O adolescente que superou os adultos. Vamos começar por como um jovem de 17 anos foi parar em uma das instalações militares mais restritas do país, porque isso não foi sorte e definitivamente não foi coincidência. Quando David Adair estava no ensino médio, ele já construía motores a combustível líquido capazes de atingir altitudes que obrigavam as autoridades locais a monitorar seus testes. Segundo seu relato, ele criava sistemas de combustão potentes o suficiente para incinerar hectares de pastagens, levando misturas de hidrogênio e querosene a níveis que já não pareciam mais brincadeira. Enquanto a maioria dos adolescentes tentava entender como funcionava seu primeiro motor de carro, Adair projetava sistemas que chamavam a atenção dos militares. E é aqui que se forma a primeira conexão. Ninguém chega tão longe sem que alguém intervenha. Para Adair, foi uma combinação de reconhecimento acadêmico, curiosidade militar e acesso político. O congressista John Ashbrook se interessou pelo trabalho em rápida evolução do jovem engenheiro. Ashbrook não era um mero observador. Ele ajudou Adair a garantir financiamento, acesso e supervisão para seus experimentos com foguetes cada vez mais sofisticados. Pouco tempo depois, o general aposentado da Força Aérea, Curtis LeMay, também tomou conhecimento dos projetos do jovem engenheiro. LeMay não era o tipo de homem que perdia tempo. Se ele via potencial, o potencial era real. E ele não se limitou a observar à distância. Ele visitou, avaliou e acompanhou pessoalmente o progresso do adolescente. Esse nível de atenção não aconteceu porque Adair estava construindo foguetes mais rápidos. Isso aconteceu porque ele estava construindo novos tipos de foguetes, motores baseados em uma ideia décadas à frente de seu tempo. Confinamento por fusão eletromagnética. O conceito era simples no papel, mas quase impossível na prática. Capturar uma porção de plasma estelar dentro de uma garrafa magnética e usar essa reação confinada como força propulsora. Adair não estava brincando com tubos de metal. Ele estava projetando algo baseado em um conceito que refletia a lógica por trás da propulsão teórica avançada de espaçonaves. Um detalhe de seu depoimento se destaca. Adair descreve como especialistas avaliaram seus cálculos matemáticos. Pessoas em Cambridge revisaram seu trabalho, chegando a mencionar sua breve interação acadêmica com Stephen Hawking. Você precisa entender isso. Quando alguém demonstra a capacidade de conceber motores de fusão de alta energia nessa idade, essa pessoa deixa de ser apenas uma criança talentosa e passa a ser um ativo estratégico. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Adair construiu o protótipo do motor, quando finalmente tinha um foguete pronto para voar, as pessoas responsáveis lhe deram coordenadas. Coordenadas muito específicas. Coordenadas que apontavam para o leito seco de um lago em Nevada. E no momento em que essas coordenadas chegaram, tudo deixou de ser um experimento e se tornou algo muito mais controlado. O lançamento que mudou tudo. No momento em que David Adair preparou seu foguete para lançamento no campo de testes de mísseis de White Sands, no Novo México, a operação deixou de se parecer com um teste estudantil e começou a se assemelhar a um evento militar. Caminhões chegaram. Funcionários isolaram a área. E cada etapa foi tratada com uma seriedade que não condizia com a idade do engenheiro responsável pela lista de verificação. Essa é a primeira pista de que não se tratava de um experimento normal. Segundo Adair, seu foguete estava longe de ser convencional.
Era um sistema experimental construído em torno de um motor de confinamento por fusão eletromagnética, algo que nenhum outro adolescente e quase nenhum laboratório profissional estava tentando fazer na época. O foguete não foi projetado para ser descartável. Ele foi projetado para ser recuperável. Paraquedas. Estrutura reforçada. Sistemas projetados para pousá-la intacta, pois o objetivo real não era a altitude, mas sim a análise de desempenho. Eis a parte que as pessoas nunca esquecem. Adair não escolheu o local de pouso. Os militares lhe deram as coordenadas. Ele não entendeu por que eram tão precisos até muito tempo depois. Mas esses números apontavam para um local fora da área de abrangência dos testes públicos. O leito seco de um lago em Nevada. Lago Groom. O lugar que o mundo acabaria por associar à Área 51, embora fosse pouco conhecido na época. O lançamento em si, segundo ele, foi impecável. O foguete acelerou de 0 a milhares de quilômetros por hora quase instantaneamente, muito além de qualquer expectativa para um projeto juvenil. Ele viajou exatamente para onde deveria ir. E quando pousou, estava intacto, exatamente como projetado. O que aconteceu em seguida foi rápido. Em vez de um interrogatório de rotina, Adair diz que foi levado de avião para Nevada, sem demora, sem discussão. Sem bom trabalho, garoto. O tom mudou de mentoria para contenção. Quando ele desembarcou do avião, a atmosfera era completamente diferente de White Sands. Ternos pretos, oficiais de alta patente e uma mensagem não dita. Daquele momento em diante, seu trabalho não era mais dele. A lembrança de Adair sobre seus primeiros momentos na base é direta. A dimensão das instalações, o silêncio, a energia de um lugar onde cada pessoa sabe exatamente o que está protegendo. Ele percebeu imediatamente que aquela não era uma visita de pesquisa, era uma avaliação. Ele estava sendo avaliado tanto quanto seu foguete. E lembrem-se disto: ninguém leva um adolescente civil para um hangar de segurança máxima a menos que queira ver como ele reage ao que quer que esteja lá dentro. No momento em que David Adair entrou na câmara subterrânea, a atmosfera mudou para a pressão inconfundível de pessoas que já sabiam o que ele estava prestes a ver. Militares o escoltaram até a frente. Estavam mostrando a ele algo que eles mesmos não conseguiam decifrar. E essa era a única razão pela qual alguém da idade dele estava ali. No centro do hangar ficava o motor. A primeira coisa que Adair notou foi a ruptura, como se o reator tivesse sofrido um violento evento interno. A segunda coisa que ele notou foi movimento, não um movimento mecânico. Algo mais próximo de um comportamento pulsátil, como se a câmara respondesse a mudanças ambientais. A temperatura ao seu redor variava em gradientes que não faziam sentido para um componente inerte. As superfícies não estavam apenas chamuscadas, mas texturizadas, em camadas, quase biológicas. Essas não eram impressões que ele desenvolveu anos depois. Eram detalhes que ele documentou repetidamente e consistentemente. Ele caminhou ao redor lentamente, analisando formas e estruturas de campo da maneira que só alguém com a matemática de motores de fusão gravada na mente poderia fazer. A geometria era padronizada, com alinhamentos toroidais, assinaturas de confinamento magnético e características de layout que correspondiam ao projeto do motor que ele vinha desenvolvendo por conta própria, muito antes de alguém mencionar o nome Groom Lake. Cada passo ao redor do reator aumentava o peso dessa mesma constatação. Seja lá o que fosse aquilo, seus criadores entendiam de confinamento de fusão muito além do que as forças armadas dos EUA haviam entendido. E por alguns segundos até ele questionou se deveria estar vendo aquilo. Em um dado momento, ele se aproximou. Muito perto. A temperatura da superfície subiu bruscamente, não por calor, mas por resposta, como se o reator tivesse detectado proximidade. Você pode descartar essa hipótese. Pode dizer que os sensores desencadearam a mudança. Mas pergunte-se, por que construir um sistema de propulsão que reage como um tecido? Por que incorporar comportamento adaptativo em um dispositivo que deveria ser estritamente mecânico?
Adair não se pronunciou imediatamente. Não precisava. Os policiais que o observavam já estavam estudando sua reação mais do que o motor. Ele era a variável. Ele era o que eles estavam testando. No momento em que ele identificou os elementos-chave da arquitetura de contenção, tudo mudou. E as pessoas naquela sala reagiram rapidamente. A questão deixou de ser qual era o motor. Foi por isso que alguém como ele conseguiu decifrar seu projeto. Quando David Adair parou em frente ao reator, a surpresa foi que lhe pareceu familiar. A estrutura não se assemelhava a nenhum equipamento aeronáutico que ele tivesse estudado. Mas os princípios que ali se inserem eram os mesmos que ele vinha esboçando em quadros negros há anos. E é aí que as coisas ficam desconfortáveis, porque ou os militares já haviam construído o que ele buscava, ou alguém já o havia feito. Ele circulou o motor lentamente, sem tocar em nada, apenas observando. Os anéis de contenção chamaram imediatamente sua atenção. Não eram decorativos nem aleatórios. Seguiam uma geometria toroidal, a mesma lógica por trás de uma garrafa magnética usada para confinar uma reação de fusão. Seu próprio protótipo usava uma versão rudimentar da mesma ideia. Mas a arquitetura de confinamento desse reator não parecia experimental. Pense no que isso significa. Você passa anos lutando contra uma matemática que se recusa a cooperar, apenas para ver suas equações não resolvidas sendo aplicadas perfeitamente dentro de uma máquina que não deveria existir. Isso não foi coincidência, e a ficha caiu para ele instantaneamente. Adair aproximou-se o suficiente para estudar a superfície. Não era metal nem compósito, era algo diferente. O material tinha textura, microcontornos que mudavam de temperatura conforme ele se movia. Não estava reagindo como um motor superaquecido. Estava reagindo como um sistema que percebia o ambiente ao seu redor. As superfícies flexionavam de uma maneira que as carcaças mecânicas não deveriam. Nada em sua formação aeroespacial explicava isso. Ele começou a elaborar a lógica em sua mente. Então, um detalhe fez sentido. A ruptura na câmara não foi aleatória. Parecia ser resultado de tensão interna, não externa. Como se o motor tivesse falhado durante o funcionamento, e não por impacto. Se isso fosse verdade, o dispositivo teria sido usado. E quem o usou não estava presente na sala. Este é o momento que você pode não perceber. O governo não precisava que Adair resolvesse nada. Precisava que ele confirmasse o que já suspeitavam. Que essa tecnologia não fazia parte de nenhuma linhagem de engenharia humana que ele conhecesse. E quando ele percebeu o quão além do seu próprio trabalho aquele reator realmente estava, foi aí que a verdadeira questão surgiu. Se não fomos nós que o construímos, então quem o construiu? E a resposta a essa pergunta vem a seguir, porque a conclusão a que Adair chegou naquela câmara é a razão pela qual seu depoimento se tornou uma das afirmações mais controversas já relacionadas à Área 51. A proposta que mudou o tom. No momento em que David Adair identificou padrões dentro do motor que correspondiam à sua própria pesquisa sobre contenção de fusão, a conversa dentro daquela câmara subterrânea mudou. Até então, os oficiais o observavam, medindo o que ele reconhecia, acompanhando a rapidez com que ele conseguia decodificar padrões que haviam intrigado seus próprios especialistas. Mas uma vez que ele demonstrou compreender muito mais do que o esperado, eles não quiseram mais explicações. Eles queriam uma aplicação prática, e o que eles propuseram foi o que mudou completamente o tom desta história. Segundo Adair, oficiais de alta patente, homens que detinham influência sobre o desenvolvimento de armamentos, queriam saber se seu motor de confinamento por fusão eletromagnética poderia ser adaptado para uso militar. Não se tratava de exploração, nem de pesquisa em propulsão, mas sim de implantação estratégica. Isso significava a possibilidade de militarização e, no clima da Guerra Fria, do início da década de 1970, estratégico tinha uma única tradução: capacidade de primeiro ataque. Isso não era especulação da parte dele.
Adair afirmou ter sido confrontado diretamente com a ideia de desenvolver um foguete rápido o suficiente para lançar uma ogiva nuclear de forma a quebrar o princípio da destruição mútua assegurada. Se esse sistema funcionasse, um país poderia atacar antes mesmo que o inimigo detectasse o lançamento. Essa é a definição de desestabilização. E no momento em que ele percebeu o que estavam planejando, entendeu por que o queriam tanto em Groom Lake. Mas eis a parte que elevou ainda mais atenção. Ele não era a única figura poderosa envolvida. Adair afirma que o ex-engenheiro de foguetes nazista Arthur Rudolph, que posteriormente trabalhou nos programas de mísseis americanos, estava presente durante o período em que ele esteve na base. Rudolph tinha a reputação de tomar decisões inflexíveis e não hesitar em avançar tecnologicamente. Adair lembra-se de Rudolph ter deixado claro que não lhe davam escolha. E foi aí que a ameaça surgiu, sutil no tom, mas inconfundível no significado. Disseram-lhe que poderia ser mantido na base indefinidamente e que sua família receberia uma história sobre um acidente infeliz. Não se ignora uma ameaça dessas. Reage-se. E Adair reagiu da única maneira que eles não previram. Ele sabotou o próprio foguete. Usando uma combinação química de graxa de grafite e deutério, provocou uma falha interna catastrófica que destruiu o motor antes que alguém pudesse reaproveitá-lo. A explosão foi enorme. A reação das autoridades foi imediata. Mas a arma que eles queriam já não existia. E é aqui que a história muda novamente. Segundo Adair, a única razão pela qual ele saiu vivo da Área 51 foi porque o General Curtis LeMay interveio. LeMay já o conhecia antes de Groom Lake. Ele sabia que o garoto não representava uma ameaça, a menos que fosse forçado a se tornar uma. Essa intervenção, diz Adair, acabou com a pressão para mantê-lo na base permanentemente e o trouxe de volta para casa. Mas voltar para casa não resolveu nada. Porque depois de ter visto o que ele alegou ter visto, depois de ter testemunhado um motor que se comporta de maneiras que nenhum reator construído pelo homem deveria, sua vida não volta ao normal. E a conclusão a que Adair chegou sobre esse motor é a parte da história que se recusa a desaparecer. Chegou a hora de contar a verdade. É aqui que a história deixa de ser teórica. Foi nesse ponto que David Adair afirma que tudo fez sentido e que esse foi o motivo pelo qual seu depoimento se tornou uma das declarações mais controversas relacionadas à Área 51. Porque uma vez que ele compreendeu os padrões dentro daquele reator, uma vez que os comparou com os cálculos matemáticos com os quais vinha se debatendo, a única conclusão a que pôde chegar foi aquela que ninguém queria ouvir. Segundo Adair, o motor não foi construído por nenhum programa americano. Não era soviético. Não era tecnologia aeroespacial experimental. Era orgânico. Uma máquina com características biológicas incorporadas em sua estrutura, comportando-se como um sistema vivo projetado para interagir com seu operador. E ele diz que foi por isso que a reconheceu. O motor não foi feito para ser pilotado com as mãos, instrumentos ou interruptores. A ideia era que se conectasse diretamente ao sistema nervoso do piloto. Ele descreveu assim: responde à emoção, à intenção. É um motor simbiótico. Essa frase o acompanha há décadas. E é aqui que a coisa complica. Porque se essa afirmação for verdadeira, mesmo que parcialmente, significa que o sistema de propulsão que ele viu não era apenas avançado. Pertencia a uma espécie capaz de fundir inteligência biológica com confinamento de fusão de alta energia. E foi então que ele disse isso publicamente. Chegou a hora de dizer a verdade. A alegação de Adair é simples, mas explosiva. O motor danificado que ele examinou sob o lago Groom era, em sua opinião, um sistema de propulsão não humano, recuperado de uma nave que caiu muito antes de sua chegada. A ruptura não foi resultado de testes, foi resultado de um incidente, e os militares não estavam tentando consertá-la. Eles estavam tentando entender. E precisavam de alguém que tivesse desenvolvido de forma independente matemática de confinamento de fusão avançada o suficiente para reconhecer o que estavam vendo. Foi aí que Adair se encaixou. Não como cientista, não como consultor, como decodificador,
Ele insiste que o motor se comportou como um sistema híbrido, parte máquina, parte tecido responsivo. As variações de temperatura coincidiam com a proximidade. As estruturas internas se alinhavam em padrões que se esperaria de uma adaptação biológica, não de materiais fabricados. E quanto mais ele analisava, mais clara a mensagem se tornava. Alguém já havia resolvido problemas que a humanidade ainda estava tentando superar. Alguém havia construído um reator capaz de controlar plasma em escala estelar de forma segura, eficiente e inteligente. Agora, é aqui que você precisa decidir até que ponto está disposto a seguir esse caminho. Porque cada detalhe documentado por Adair apontava para uma tecnologia que remodelaria todos os campos em que entrasse em contato. Aeroespacial, defesa, propulsão, até mesmo na medicina. Se alguma parte disso for verdade, estamos diante de evidências de que a humanidade não estava apenas atrasada. Estava séculos atrasado. E a próxima ação dos militares tornou essa lacuna ainda mais evidente. Porque assim que Adair identificou a origem do motor, o clima na sala mudou instantaneamente. Os policiais não queriam explicações, queriam cooperação. E o que eles pediram que ele fizesse em seguida é onde essa história se torna perigosa. Mas aquele momento, a proposta de militarização, a sabotagem, a fuga. Tudo aconteceu por causa do que ele viu naquela câmara. E a conclusão a que chegou sobre aquele motor é o motivo pelo qual essa história ainda circula até hoje. Engenharia reversa e o mundo construído a partir de motores ocultos. Quando David Adair saiu da Área 51, a história não terminou. Ela se transformou em algo muito mais amplo. Se você prestar atenção em como ele descreve as décadas seguintes, perceberá um padrão. Ele continua apontando para saltos tecnológicos que parecem chegar mais rápido do que a infraestrutura de suporte consegue explicar. E segundo ele, isso não é coincidência. É o efeito cascata. O tipo de efeito que ocorre quando as descobertas não surgem de laboratórios de pesquisa, mas de equipamentos recuperados. Adair argumenta que alguns avanços modernos pareciam completos demais quando foram lançados, quase como se fossem versões reduzidas de algo muito mais avançado. E os documentos mostram que ele não estava teorizando à margem do processo. Ele passou anos dentro de indústrias aplicando conceitos aeroespaciais transferíveis à tecnologia civil prática. Trabalhou em áreas que lidavam diretamente com engenharia de materiais, sistemas de segurança e telemetria derivados de voos espaciais. Considere a ciência dos materiais. Um exemplo que ele frequentemente cita é o desenvolvimento de polímeros superabsorventes, tecnologia que eventualmente ajudou a criar as fraldas descartáveis modernas. Por si só, isso parece banal. Mas Adair relaciona isso a trabalhos que derivam de materiais aeroespaciais de alto desempenho projetados para gerenciar a retenção de fluidos e ambientes de pressão. Não é tecnologia alienígena, apenas tecnologia nascida de princípios aeroespaciais, que, segundo ele, podem ter se originado de algo muito mais avançado. E há também a telemetria médica. Adair fala sobre como o monitoramento de sinais vitais no espaço, do tipo usado para rastrear a frequência cardíaca, os níveis de oxigênio e as respostas ao estresse dos astronautas, evoluiu para sistemas médicos portáteis usados em hospitais, ambulâncias e até mesmo em dispositivos vestíveis atualmente. O ponto que ele enfatiza é a aceleração. Esses sistemas amadureceram rapidamente, rápido demais. E esse tipo de aceleração, segundo ele, é exatamente o que acontece quando os engenheiros começam a fazer engenharia reversa de conceitos em vez de inventá-los do zero. Ele também estabeleceu conexões entre sua própria pesquisa sobre motores e os grandes avanços que estão acontecendo ao seu redor. O confinamento da fusão nuclear tornou-se um tema em voga. O desenvolvimento da inteligência artificial disparou. Os sistemas autônomos avançaram muito mais rápido do que o previsto. Você não precisa concordar com a interpretação dele, mas não pode ignorar a cronologia que ele apresenta. A humanidade deu saltos tecnológicos repetidos em intervalos muito curtos,
Segundo ele, era como observar a sociedade construir a estrutura necessária, apenas para que alguém pudesse adicionar mais uma camada de tecnologia por cima. Agora, aqui está a parte que muitas pessoas ignoram, e você também pode ter ignorado. Adair nunca afirma que todas as inovações vieram de Groom Lake. O que ele afirma é que o motor que viu, aquele que ele diz ser parcialmente orgânico, representava um modelo perfeito para o que a propulsão avançada e a IA poderiam eventualmente se tornar. Um sistema que não apenas computa, mas se adapta, aprende, interage. E quando um programa obtém acesso a fragmentos de algo assim, o efeito cascata não fica restrito ao hangar. Ele se irradia para fora, moldando silenciosamente os dispositivos, as ferramentas e a infraestrutura que chegam às suas mãos. Eis a questão que Adair sempre volta a abordar. Se algo tão avançado existia décadas atrás, quanta influência já existe no nosso mundo atual por tecnologias que nunca deveríamos ter visto? E essa pergunta nos leva ao capítulo final, porque, acreditemos ou não na história dele, o padrão que ele descreve tem um ponto a seu favor. Nunca mudou. Entre a crença e o ceticismo. Eis o motivo pelo qual a conta de David Adair se recusa a desaparecer. Ele nunca a alterou. Nem uma única vez. Durante décadas, os detalhes permaneceram os mesmos. A cronologia é a mesma. As pessoas que ele menciona, Ashbrook, LeMay, Rudolph, são figuras históricas com funções comprovadas no desenvolvimento aeroespacial e de armamentos. Você não precisa acreditar no motor para reconhecer o currículo. Não há documentos divulgados que comprovem a existência de um motor em funcionamento sob o lago Groom. Nenhuma evidência fotográfica. Não houve reconhecimento oficial. Os céticos apontam que a engenharia reversa de tecnologia alienígena exige evidências extraordinárias, e Adair não as forneceu publicamente. A posição oficial do governo descreve a Área 51 como um local de testes para aeronaves, não para naves recuperadas. Tudo isso é justo, mas o outro lado da moeda é o padrão. Conte os engenheiros aeroespaciais, físicos e militares ao longo de décadas que insinuaram avanços tecnológicos que não correspondiam à curva de pesquisa publicada. Contem os depoimentos, alguns credíveis, outros questionáveis, que seguem uma estrutura familiar. Uma nave recuperada, um motor extraterrestre, uma pressão para a sua utilização como arma. A história de Adair encaixa-se num modelo que já existia muito antes de ele se tornar público. E é aqui que as pessoas tendem a hesitar. Ele não afirma que foi escolhido por ser especial. Ele afirma que foi escolhido por ser útil. Um adolescente com habilidades matemáticas avançadas o suficiente para identificar o que os outros não conseguiam. Esse detalhe dá um tom realista à história, algo que relatos mais sensacionalistas jamais conseguem. E quando questionado, ele repete a mesma frase: é hora de contar a verdade. Se você interpreta isso como coragem, convicção ou algo mais complexo, depende inteiramente de você. Se David Adair realmente esteve diante de um motor de fusão em funcionamento, que não foi construído por mãos humanas, o que mais poderia estar escondido atrás dos muros secretos das instalações mais seguras do mundo? E se ele não esteve, por que sua história parece tão difícil de refutar? David Adair revela a verdade como a entende, e como ele decifrou o código por trás da engenharia de espaçonaves na Área 50. E permanece um dos relatos mais persistentes na história da pesquisa aeroespacial secreta. Se essa verdade corresponde à realidade, é algo que você terá que decidir por si mesmo. Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.